Então, dando início a mais um vídeo, esse aqui é o segundo vídeo que eu posto, que está voltado para todos os alunos do ensino médio. Então, não é só para alunos de primeiro, de segundo e de terceiro, é para todos os alunos. Aqui eu faço uma introdução sobre o pensamento do Immanuel Kant. Então, o Kant, ele é um filósofo que ele tem uma importância muito grande, em primeiro lugar, na história da filosofia, quando a gente pensa no impacto que as suas ideias causaram, principalmente em relação à teoria do conhecimento, à epistemologia. Segundo, é um filósofo que está muito presente no currículo do Estado de São Paulo. Vira e mexe, a gente vê coisa do Kant, tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro. Por isso que é um vídeo que eu não vou especificar para qual ano, porque eu vou tratar assuntos que de alguma forma apresentam o geralzão, né, a estrutura do pensamento kantiano, para a gente poder entender melhor o que vai vir daqui para frente, né? Que aí eu vou especificar. Pessoal do primeiro ano, a gente está começando a discutir aí a questão do conhecimento. A última aula que eu postei específica para o primeiro ano foi falando de empirismo versus inatismo, tal, racionalismo versus empirismo, que é uma das brigas que o Kant vai tentar resolver. Pessoal do segundo ano a gente está vendo ética, pessoal do terceiro ano eu ainda estou falando aí de questão de desigualdade e tal, mas mais para frente a gente vai falar sobre filosofia e religião. Eu estou tentando seguir mais ou menos o cronograma do que seria no Estado, do que seria lá no currículo do Estado. Tá? Os vídeos não necessariamente precisam ser assistidos na ordem, mas enfim. Né? E aí o Kant ele tem uma importância para os 3 anos. Então, como eu quero fazer uma introdução nesse primeiro vídeo, vamos tentar colocar um pouco as coisas. O Kant é um filósofo do século XVIII, ele nasce em 1724, morre, eu não lembro exatamente o ano, mas eu vou colocar aqui no comentário, acho que é 1806 ou 1803, alguma coisa assim. Bem, enfim, não vem tanto ao caso. E ele vai ter uma importância muito grande na história da filosofia, porque ele tem um embate com a metafísica. É um alemão, como é muito presente na filosofia alemã, há uma complexidade muito grande, devido ao fato da forma como eles encaram, como boa parte dos alemães se embrenham na questão metafísica, entram na discussão sobre a metafísica, isso acaba trazendo complexidade. Porque eles vão meio que juntar metafísica e epistemologia, essa coisa do ser, das verdades eternas, do que é absoluto, com o conhecimento. Então, só para lembrar, a gente falou de metafísica, eu trouxe aí, acho que um panorama geral sobre o que é a metafísica, quando eu falei lá do Platão e Aristóteles. Então, o vídeo vai aparecer aqui a marca para vocês poderem retomar, mas é o primeiro vídeo que eu postei também, voltado para todo mundo. O Kant ele vai meio que tentar dar uma resposta para esse problema da metafísica. Ele diz na Crítica da Razão Pura, sua principal obra, né, no prefácio da Crítica da Razão Pura, ele diz que a humanidade está afligida por problemas que ela não pode nem ignorar e nem responder. E esses problemas são exatamente a questão da metafísica. Mas antes de falar propriamente da questão metafísica, falar um pouquinho das 3 críticas do Kant. Né? O Kant escreveu várias obras, enfim, porque foi um filósofo que produziu muito, estava vivendo um momento bastante conturbado, que é o momento da Revolução, do Iluminismo, da Revolução Francesa, e como tinha uma vida muito pacata, ele teve tempo de produzir muita coisa, de escrever muita coisa. As 3 principais obras dele são as 3 críticas: a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do juízo, a crítica da faculdade de julgar. A crítica da razão pura é sua primeira grande obra e talvez a sua mais importante. Inclusive porque as outras críticas vêm depois e elas são meio que consequências da primeira. A crítica da razão pura é a obra em que o Kant busca dar resposta ao que podemos conhecer.
E aí, em outras palavras, ele quer também defender se há a possibilidade da metafísica ser vista como uma ciência. A crítica da razão prática, ela já busca falar da ética. Existem verdades éticas absolutas ou não? E até que ponto a questão da liberdade se articula dentro dessa questão metafísica e tudo mais. E a crítica do juízo, que já é um livro que foi escrito muito mais próxima da velhice dele, traz a questão dos juízos estéticos. É uma obra que posso até em algum momento fazer um vídeo, mas ela não é propriamente muito conteúdo do ensino médio, então talvez num primeiro momento aí não vai aparecer um vídeo sobre a crítica do juízo. As duas críticas, a crítica da razão prática e a crítica da razão pura, muito provavelmente eu faça vídeos não especificamente delas, mas tratando dos assuntos dela, porque a questão da epistemologia e a questão da ética são os assuntos que a gente vai trabalhar. Mas eu quero tentar trabalhar aqui de uma forma mais geral uma introdução zona do pensamento kantiano, levando em consideração o que eu estava falando lá. Então, para o Kant, a primeira pergunta que ele vai trazer é até que ponto dá para a gente falar de uma realidade metafísica se a gente não conhece essa metafísica, se a gente não conhece, se a gente não tem acesso. E aí, quando eu falo metafísica, o Kant está pensando em algumas ideias que são específicas. Ele fala muito Deus, a existência de Deus, a gente tem como comprovar, né? Tem como conhecer Deus. Ele vai falar de liberdade. Nós somos realmente livres ou nós somos seres que de alguma forma somos programados? Quando eu faço alguma coisa, eu faço realmente porque eu quero, porque sou eu que estou determinando, ou tem alguma coisa por trás que eu nem sei que existe que está determinando o que eu sou? E Deus, liberdade, e ele fala muito da questão da existência do mundo, fala muito da questão da alma, né, da pré-existência, enfim. Mas eu acho que essas são as questões principais. Deus, alma e liberdade. E essas ideias, né, que são as ideias para as quais a metafísica se volta, são ideias complicadas da gente poder falar, porque... E aí o Kant, principalmente, ele está querendo colocar a questão, porque ele quer dizer, ele vai trabalhar no começo da crítica da razão pura. A metafísica, ela se propunha como a principal ciência, principalmente na Idade Média, por causa da influência da religião, já que a metafísica seria o discurso mais científico, um discurso mais racional daquilo que a religião defende, a crença em Deus, a crença em realidades maiores do que esse mundo, e um mundo não só maior, sobrenatural, mas um mundo que controla esse mundo natural. Aí então a gente pensa lá no Platão, mas esse mundo, ele é o que determina o que nós somos, o que nós deixamos de saber. Essas verdades eternas, esses seres maiores, ou essas realidades maiores, são a causa primeira do nosso mundo. Então, assim, por que o mundo existe? Se eu parto da ideia de que existe um Deus que cria esse mundo, então esse Deus é a causa do mundo, de toda a natureza, de tudo que existe material. O Kant, então, está na busca dessas verdades eternas, que não são comprováveis pela nossa experiência, pelos nossos 5 sentidos. E aí que entra a ideia de uma razão pura para o Kant. Se eu não consigo comprovar que Deus existe pela experiência, se eu não consigo comprovar que uma alma existe pela experiência, se eu não consigo comprovar que a liberdade existe pela experiência, essas ideias, elas estão presentes aí na razão pura. É uma capacidade da nossa razão, da nossa inteligência, do nosso pensamento, que ela não depende da experiência para chegar nas suas verdades. Então, eu não preciso de ter experiência para formular esses conteúdos. Eles, de alguma forma, seriam inatos. A gente já nasce com eles. Então, para o Kant, é tentando resolver essa tensão que ele vai criar essa divisão, né? De um lado, a sensibilidade,
que é o que vem pelos nossos 5 sentidos, do outro lado, a razão pura, que é essa, talvez seria a nossa parte que estaria em relação lá com a metafísica, com as verdades eternas. Para a gente fazer um pouco uma relação, né, para quem viu aí meu vídeo de Platão, falando de alma, corpo, aquela coisa toda, é como se a razão pura fosse a sede da nossa alma que teve contato com o mundo das ideias. Não que o Kant defendesse o mundo das ideias. Aliás, pelo contrário, Kant vai dizer que as ideias que existem da razão pura, na essência, elas são ideias formuladas porque surgem de uma simplificação, principalmente a ideia de Deus, mas não é uma ideia comprovável. Né? A mente ela não consegue comprovar essas ideias. E aí o que eu quero deixar claro é que o Kant não é um ateu. O Kant é um filósofo que nega a metafísica. Ou seja, ele nega que haja a possibilidade da gente comprovar verdades eternas. Pelo menos a nossa mente ela não tem como comprovar o que é eterno, o que é imutável, enfim. A gente pode até formular essas hipóteses. E elas podem até existir, mas a mente não consegue conhecer. Então a nossa capacidade de conhecer é limitada. Só que para ele, existe um ponto em que verdades eternas lá da nossa razão pura nos levam realmente a um ponto que é central, que é para todo mundo, que é absoluto, que é a ética. Então, para a gente poder saber o que é certo e evitar o que é errado, a razão, a solução para isso está na nossa capacidade de pensar, está na nossa razão pura. A razão pura traz em si verdades eternas, verdades universais mais do que eternas, ou seja, que são válidas para todo mundo, em todos os momentos, em todas as épocas, em todas as sociedades, que fazem com que a gente saiba o que seja o certo, possa agir de maneira correta, de maneira ética, pensando no bem de todo mundo. Eu estou tentando fazer uma apresentação, o Kant não é um filósofo fácil, eu imagino que talvez para muitos não esteja fácil entender isso aqui, né? Mas a gente vai tentar esclarecer isso um pouco mais nos próximos vídeos, quando eu for entrando nos detalhes. Mas o que eu quero que fique claro nesse momento para vocês é, o Kant ele tem uma primeira pergunta, por que a metafísica não consegue se solidificar, se estruturar, chegar a certezas da mesma forma que outras ciências chegaram, como física, a matemática, ele pensa muito nessas duas. A física e a matemática são ciências exatas, que no século XVIII já estavam dando respostas extremamente elaboradas para a humanidade. A metafísica, que também é uma ciência antiga, né, era vista como uma ciência, não conseguia dar respostas, ela ainda patinava. E aí vem essas perguntas, o que podemos conhecer? Se existem verdades eternas, a gente pode conhecer ou não? Ou será que essas verdades eternas, a mente formula, mas na verdade elas nem existem? Então é isso que o Kant vai de alguma forma responder. E aí, praticamente para a gente encerrar, um conceito também eu vou aprofundar mais em próximas aulas, mas eu vou começar a falar agora, né, é uma divisão que existe no pensamento kantiano. A ideia de fenômeno e de númeno. Eu sempre trabalhei muito essas duas ideias, porque eu acho que são meio que ideias essenciais no pensamento kantiano. O que é o fenômeno? O fenômeno é aquilo como a coisa se mostra, vem do verbo grego phainein, que significa brilhar, aparecer. Então, quando eu pego um determinado objeto, eu vejo ali a cor dele, eu vejo o formato, eu vejo a textura, enfim. Essas coisas todas são as características que eu retiro a partir dos 5 sentidos. As coisas são desse jeito? É aí que entra a questão do númeno. Númeno está relacionado ao verbo noen, que é algo relacionado a pensar, problematizar, enfim. O Kant ele vai dizer que, de certa forma, o mundo é dividido em duas faces aí. O fenômeno e o númeno. O fenômeno é como a coisa aparece, é como a coisa se mostra. O númeno é a coisa em si, é o ser real. O ser real, ele pode até ser exatamente da forma como eu o vejo. Então se eu pego aqui, sei lá, eu tenho diversos objetos, vou pegar aqui o carregador do meu iPhone, do meu iPad.
Se eu pego esse objeto, ele é branco, ele tem o formato próprio, meio quadrado, apesar das pontas arredondadas, meio quadrado, tem a pontinha aqui para enfiar no carregador, para enfiar na tomada, tal. Essas características é como ele se mostra, é como ele está se mostrando para mim. Branco, meio quadrado, que pode desmontar aqui, eu não vou conseguir desmontar agora, mas enfim, pode desmontar essas características. Ele realmente é assim? Nós não sabemos. Até porque as informações que a gente retira da realidade vêm dos 5 sentidos. Os 5 sentidos nos passam a realidade, o mundo como ele realmente é. Já discutimos isso em outras aulas, né, nas aulas em sala de aula. Pode ser que não. Então, ou seja, o mundo real, ou a coisa em si, eu não a conheço. O fenômeno, o como a coisa se mostra, é o que eu posso conhecer. Então a nossa capacidade de conhecer é bastante limitada. E quando a metafísica se coloca, ela se colocaria somente de coisas que são em si, somente de números. Eu não tenho certeza, e aí é que está, eu não tenho certeza se esses números existem ou não. Então, basicamente, em cima disso que eu quero começar a discutir Kant, né, para a gente poder se ambientar no pensamento dele, poder iniciar uma discussão sobre o pensamento kantiano. Eu espero que aqui eu comece, se não elucidar, porque eu acredito que muita coisa deve ter ficado em dúvida para vocês, pelo menos começar a provocar, vocês começarem a entrar no pensamento dele. E nas próximas aulas, nos próximos vídeos, eu vou tentar deixar um pouco mais claro o que é que o Kant realmente defende, né? Ou como que se desdobra essa coisa toda no pensamento kantiano. Okay? Então, é isso.